converso agora com o delegado da DISE, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, Jaime José da Silva. A gente vai falar sobre o tráfico de drogas em Araçatuba. Bom dia, doutor Jaime, tudo bem? Doutor, há quantos pontos de venda de droga em Araçatuba? Então, esse é um assunto que precisa ser devidamente explicado, né? Eu estimo, não é um levantamento, mas eu estimo locais de venda, consumo, somando isso, no mínimo entre 100 e 200. E esses pontos são fixos? Não, porque agora há uma mobilidade. Isso indica não que haja um descuido por parte da estrutura de repressão. Não, pelo contrário. Não há mais aqueles pontos de venda crônicos, né? Assim, estabilizados, como se o sujeito estivesse realizando o comércio de uma substância permitida. Um trabalho consistente, agora próximo do ideal, já feito pela Polícia Militar e coadjuvada também pela Polícia Civil nessa área, porque aponta o congestionamento, né? A saturação do local é feito pela PM, tem focado principalmente pontos de venda de drogas, que se mobilizam então. Aperta aqui, eles correm para ali. Então qual é o dado que nós colocamos, inclusive, na entrevista anterior da Folha da Região? Nós conseguimos desalojá-los, eles não estão mais à vontade para fixar um determinado ponto. Então você faz as contas aí, por exemplo, 10 pessoas que comercializam entorpecente, 10 mulas, 10 pessoas adolescentes que também saem às ruas para vender, eles podem se mobilizar para vender a droga em 5, 6, 8 lugares diferentes. Você multiplica isso aí, já dá 80. 10 tem 80 lugares onde eles frequentam. Doutor Jaime, mas eles vendem onde? Nas ruas? Vendem nas ruas, que fica mais difícil, dificulta a localização pela polícia, mas também dificulta a localização do vendedor pelo comprador. Nós desestabilizamos essa estrutura de comércio, compra e venda. Fica mais difícil o usuário identificar onde ele pode comprar. Onde ele pode comprar. Então eles fixam vários locais. Então praças, alguns postos de gasolina. Aliás, os postos de gasolina eles migram, né? E deixa de claro, já o dono do posto não tem nada a ver com isso. Muitas vezes nem sabem. É vítima até da presença dessas pessoas. Agora, doutor, como é que eles escondem essa droga? Porque para você vender, você tem que ter a droga em mãos. Como é que eles fazem? Ficam com 1 ou 2 porções em mãos. O restante é escondido em qualquer canto, debaixo de uma pedra, sob uma árvore. Daí porque a abordagem e a prisão exige vários dias, às vezes, de vigilância, de monitoramento, para verificar, tentar entender onde é que eles estão escondendo. Se você vai ficar com a apreensão, e aí a prova fica falha, a apreensão de 1 porção, 2, que é o que ele tem no bolso. Vendeu aquela, ele vai no esconderijo, busca mais 2, 3 e traz com ele. Isso é até interessante, porque muitos fazem isso para que não seja caracterizado o tráfico de drogas, exatamente. E sim o uso apenas, né? Então eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que diferencia o traficante do usuário. O usuário é aquele que porta a substância entorpecente para uso próprio. Ele não tem pretensão de vender. Tem uma quantidade É só a definição. específica. Agora vamos aos critérios para definir. E o traficante é aquele que comercializa. Então não é bem a quantidade. Mas a quantidade, em termos de prova, é um marco importante. É um dado importante. É o principal. Se eu encontro um sujeito com 300, 200, 100 gramas de cocaína, fica difícil para a defesa fazer a prova de que aquilo ali é para uso próprio. Sim. O custo, aliás, é alto. Ele vai ter dificuldade em provar. Então, a prova milita em favor da tese de que ele é traficante. Mas se eu encontro um indivíduo com 1 porção, uma pedrinha de crack, a tese de que a tese fortalecida por esse fato é de que ele está com aquela pedra para uso próprio. Por isso é que nós precisamos comprovar circunstâncias do entorno, antecedentes, as condições as circunstâncias em que foi apreendida aquela pedra, o contato dele. Às vezes a prova a gente faz até com imagens do sujeito comercializando, entregando alguma coisa para vários motoristas de veículo para depois fazer a abordagem. Hoje relaxou-se um pouco disso, aumentou a quantidade de apreensão pela Polícia Militar, por exemplo, diminuiu as circunstâncias probatórias, de maneira que nós não conseguimos fazer uma prova boa, mas a quantidade aumentou. De qualquer forma, é interessante, porque nós conseguimos, num trabalho conjunto, desalojar o pequeno e médio traficante. Ele não tem mais estabilidade para montar uma clientela que vai em determinado local sabendo que ali tem
tem droga. Ele sai vendendo no varejo, procurando o comprador. Em contrapartida, doutor, isso é interessante o que o senhor está dizendo, né? Porque dificulta realmente a identificação dos locais onde a droga é vendida. Mas, por outro lado, há também aquele serviço de entrega em casa, né? As pessoas pedem pelo telefone. Como é que a polícia atua nesses casos? Como é que ela investiga? Certo. Nesse caso é um pouco mais difícil para a gente acompanhar. O problema todo é assim: nós estamos tentando fazer um mapeamento da apropriação das estruturas de prestação de serviços, das estruturas sociais pelo tráfico, para a partir daí melhorar a percepção desse tipo de comercialização de droga. É um trabalho difícil, primeiro porque falta falta de estrutura mesmo, até de pessoas para receber, coletar e tratar essas informações. Nós estamos agora trabalhando num software que eu idealizei, a partir da experiência do dia a dia. Ele está caminhando bem, já tem uma empresa que fez a parte do trabalho de informática, apresentou. E como é que vai funcionar isso, doutor? Já está em funcionamento? Não, nós estamos trabalhando para que esse software fique pronto. E como é que vai funcionar? Vai funcionar assim: nós vamos ter uma possibilidade de melhorar a mobilidade na interação desses dados, de tal maneira que eu vou poder visualizar determinadas situações, porque assim como a gente tratou de fazer com que eles se espalhassem, eles não têm estabilidade para vender, para comercializar, eles também causam uma certa dificuldade para nós, porque mas não é porque eles idealizaram, felizmente, é próprio da marginalidade. Eles não conseguem conviver muito tempo entre eles, então há sempre o agrupamento de A com B, C para cá, daqui já separou, e nós precisamos acompanhar essa mobilidade do pessoal para saber quem está com quem anda com quem. Aí vocês vão colocar todos esses dados num programa. Num programa para interagir com isso. Certo, seria como cruzamento de dados. Basicamente. Tá certo, doutor Jaime, o nosso tempo já estourou, infelizmente. A gente vai ter que encerrar a nossa conversa, mas fica aqui o convite para o senhor voltar. Esse é um assunto que rende bastante, né? É muito importante que a gente debata esse tema. Afinal de contas, como diz o ditado, prevenir é melhor do que remediar, sempre, né? Sempre. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Tenha um ótimo dia. Eu que agradeço sempre a possibilidade desse contato, né? De esclarecer a população e de poder participar minimamente desse assunto que é, para mim, e acho que para a população, com certeza, muito caro.